Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o RBVA, Fundo de Renda Urbana aí, varejo, né, da Rio Bravo. Vamos dar uma olhadinha o que rolou durante esse mês aí. Então, informações do fundo, né? O fundo aí tem sua taxa de administração, que é bem baixinha. Início do fundo, novembro de 2012, fundo bem antigo, né? Tem um PL de 1 bi 656 milhões, são 77 mil cotistas. A gente vê mais algumas informações, né? Tem 81 imóveis, 300 mil metros quadrados de ABL, uma vacância física de 6,7, e essa vacância já vem durando um tempinho, né? Então, no último relatório eu até falei, sinal de alerta ligado por conta dessa vacância, e assim, até agora, nada de resolver essa vacância. Esse mês a geração de receita foi bem baixa, então tem que ficar bem atento a esse fundo, né? PL a gente já falou, né? 1 bi 650 milhões. Cota mercado fechou sexta-feira 9,41, caiu aí 0,84. E todas as outras informações a gente vai vendo mais embaixo. Então, ó, como eu falei para vocês, né, no mês o resultado do fundo foi de 6 centavos e a distribuição 9 centavos. Então, assim, esse mês foi bem baixa aí a receita do fundo, né? Aqui ele deixa uma parte sobre vendas, locações e obrigações. Então ele fala em relação a vendas, primeiro, estamos hoje engajados na venda de 5 imóveis localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um dos imóveis está envolvido em um projeto bastante elaborado que considera a venda para incorporação imobiliária. Então, assim, isso acontece bastante, né? Nesses fundos que são de agência, né? Que no caso ele já foi um dia, né? Mas ainda tem muitas agências. E o Tevri, que a gente gravou a análise completa, vou deixar aqui nos cards para vocês. Eles têm essa vantagem, né? Porque assim, a agência, normalmente, ela fica muito bem localizada, né? E às vezes o terreno é muito grande. Então, às vezes, o terreno vale mais em si do que a agência. Então, vale mais você vender ali para fazer uma incorporação, fazer um prédio, qualquer coisa assim, do que, sei lá, você pegar e transformar o imóvel para fazer uma academia, um mercadinho, alguma coisa assim, né? Então, tem essa questão aí. No último relatório também falei da necessidade de caixa, né? Então, o fundo já está correndo atrás, está nessa negociação com essas 5 lojas. Vamos ver como que vai ver aí, né? Seguindo aqui... Bom, falamos do imóvel, né, que considera para uma incorporação imobiliária, e ele ressalta bem o que eu falei, né, imóveis muito bem localizados nos principais eixos da cidade, podem passar por mudança de zoneamento e isso reprecificar o valor do imóvel, que aí vão deixar construir um arranha-céu enorme, né, e aí vale muito esse terreno. Seguindo, ele fala que no total, né, as vendas compõem um valor total de 114 milhões, considerando a premissa de preço-alvo que eles trabalham, né? Perfazendo um lucro potencial de 20 milhões. É aquilo, vamos ficar de olho. Se sair um fato relevante eu trago aqui para vocês, para a gente ver como que vai se desenhar aí essas vendas que o fundo está prestando de caixa, né? Já em relação às locações, tiveram visita nos imóveis de Recife, em Pernambuco, Monsenhor Celso em Curitiba e especialmente nesse mês, o edifício Olivetti, em São Paulo, né? As negociações avançaram de uma forma significativa, evoluindo da etapa comercial para a etapa contratual, documentação e diligência. Eles têm a expectativa aí de finalizar o ano com 3 novas locações para operações ligadas ao setor público, contabilidade e restaurante. Também é algo para a gente ficar de olho. Ele já apareceu falando sobre visitas em outros imóveis e assim... Até agora não conseguiu alugar nada, né? Aí vamos ficar de olho aí. E no fundo aqui ele fala que terminou o mês de agosto com um total de 38 milhões em caixa, né? Volume suficiente para cobrir as obrigações de amortização de alavancagem, bem como a última parcela dos imóveis adquiridos e locados a Pernambucanas, que deve ocorrer no último trimestre do ano. Então, tá ok, né? Ele tá falando que tá com esse volume em caixa, tá tranquilo, mas assim, pro ano que vem aí já não tem mais nada, né? Então precisa fazer essas vendas aí, né? Aqui nas atualizações, ele fala que no início do mês de agosto tiveram a inauguração da outra academia,
lá no imóvel Berrini, que eles alugaram, né? Eles transformaram esse imóvel, né? Aí aqui a gente vê algumas fotos, tudo mais, né? Aí que ele fala em relação ao imóvel de Jundiaí, no início de setembro, o fundo recebeu formalização da rescisão de contrato, atualmente assinado com o Santander, né? O banco vai cumprir o aviso prévio de 6 meses e não vai haver qualquer impacto no resultado do fundo, né? No segundo semestre do ano. Depois do aviso prévio, a partir de março de 26, com efeito em caixa abril, né? O impacto na receita recorrente é de aproximadamente, não dá nem um centavo por mês, né? O imóvel é um dos mais bem localizados do interior de São Paulo, isso é bom, né? Com fachada irreplicável, está presente no melhor ponto do calçadão comercial da cidade. E aí eles entendem que essas qualidades são essenciais para uma rápida absorção aí do imóvel, né? Então, assim, é bem interessante isso. Tem imóvel característico de banco, né? Dificilmente você vai ver uma agência bancária lá longe no C do mundo, né? Você vai ver sempre numa localização ali privilegiada, né? A agência bancária é isso. Então, esse é o trunfo desses fundos de agência, né? Seguindo aqui, atualização sobre o Porto Belo, que eles estão construindo, né? Então, as obras estão avançando, né? E já atingiram um percentual de 73,35%. A gente vê aqui assentamento do piso, acabamentos da cobertura. Já está quase nos finalmente aí, né? Instalação da parte elétrica, encanamento. Aqui, ele fala que no mês de agosto o fundo realizou um aporte adicional, mais 2 milhões aí para fazer frente aos custos da obra. Então a gente vê aí que está andando conforme o cronograma, né? Nesse mês aí tem uma novidade, né? Incluir a planilha de fundamentos, um Excel completo que reúne informações detalhadas sobre o portfólio, DRE, histórico de desempenho e rendimentos. Confesso para vocês que ainda não parei para ver, depois vou dar uma analisada nela e qualquer coisa até trago no próximo relatório deles. Aqui a gente vê a DRE desse mês, agosto, então a gente vê aqui, ó, resultado imobiliário, já vê que foi bem mais abaixo do que nos meses anteriores, né? Receita financeira veio em menos 2 milhões, né? Até por conta dos desembolsos que ele faz para Porto Belo. Mais 2 milhões de despesa. O resultado aí deu 10 milhões, né? Rendimento distribuído 14 milhões. Então, ele girou 6 centavos, 6,5, pagou 9 centavos. A reserva, né? Reserva, na verdade, não existe, então no acumulado desse segundo semestre já está com um valor negativo de 0,3 centavos, quase 0,4 centavos aí, né? A gente vê a composição do resultado. Então, essa partezinha aqui, receita imobiliária, a gente vê, ó, sempre um pouquinho mais alto, né? 8, 7. Pouco aqui, quando bateu aqui 6, 7, quer dizer, né? Mas esse mês foi 7, foi bem abaixo aí, né? E ainda tiveram esse resultado financeiro que ajudou a puxar um pouquinho mais para baixo. Aqui é a distribuição de resultados, então pagando 9 centavos, né? A ideia é pagar esses 9 centavos até o final do ano, né? Então a gente vê aqui resultado e distribuição por cota. Então a gente vê aqui que o último resultado dele mais alto, que ele gerou mais do que pagou, foi aqui nos 14 centavos, aqui nos 13 centavos e aqui nos 10 centavos, que isso aqui foi tudo venda, né? Ele recebeu parcela, uma venda à vista. E o resultado recorrente desse fundo são 8 centavos, mas ele coloca mais 1 centavo de não recorrente, né, para pagar os 9. Dividendo anualizado 12,4 para tijolo, tá muito bom, né? 1% ao mês. Aqui a gente vê a composição do patrimônio dele. Então, o que ele tem aqui em fundo imobiliário, né? O que ele tem aqui em caixa. O que ele tem de valor para receber ainda, né? Mas aqui ele tem os CRIs para pagar, tem mais outros aqui. Aqui, ó, total 226 milhões de dívida. A rentabilidade desde a gestão ativa, né? Então a gente vê aqui, ó, o fundo, ele bate até o IFIX, né? Mas acaba perdendo aí para o CDI. Desde o início.
E a gente vê volume médio diário negociado quase 1,5 milhão. Aqui a gente vê o comportamento do preço da cota, né? Ela que deu uma boa disparada aqui, ela subiu bastante aqui, né? Depois que um cara grande aí, o primo, comprou, né? Acho que muitas pessoas acabaram comprando também, isso deu uma animada na cota. Número de cotistas, ó. A gente vê que ganhou 2.000 cotistas aí de um mês para o outro. E aqui a gente começa a ver um pouco dos imóveis dele, né? O portfólio, então a tipologia, imóvel de varejo aí, 80% do fundo. Aí tem imóveis de varejo AAA, alocação e shopping e fundos imobiliários. Que a gente vê são 80 alocações em imóveis de varejo e imóvel de varejo AAA, né? A alocação que ele tem em shopping. Então, como é que está aqui tudo? Quase 99% aí em imóveis, né? O restante está em alocação estratégica de fundo imobiliário, que eu acho que isso aqui é uma besteira, tinha que deixar em caixa mesmo, e fundos imobiliários. Aqui a gente vê a localização dos imóveis AAA que ele tem, né? Receita por estado, bem concentrada aqui em São Paulo, né? 60%. Receita por indexador, então 36% será corrigido por IGPM e 63% por IPCA. Por região, Sudeste, é a maior de todas, né? 87%. Cronograma de vencimento por receita, então a gente vê aqui, vencimento só preocupa lá para 2029, né? Com quase 40% dos contratos vencendo. A gente vê o setor aqui, o setor bancário é o maior de todos, né? Mas isso aqui já foi muito maior, né? Cronograma de reajuste, então nesse mês de agosto não teve praticamente nada, né? Para dezembro tem bastante aí, né? Praticamente do ano todo está concentrado em dezembro. Locatários aqui a gente vê, o maior locatário é Cogna, seguido por Caixa, Santander e o que está vago, né? Receita por locatário. A alavancagem dele. Então a alavancagem dele é que o fluxo que ele tem de pagamento para 2025 são 30 milhões, né? Aqui ele deixa do ano todo, né? Boa parte disso aqui ele já pagou, né? Mas para o próximo ano, ó, é um fluxo pesadinho aí, né? 30 milhões e mais 30 milhões também para 2027. Aí só em 2028 acaba caindo 10 milhões ali, né? Então assim, tem uma necessidade de caixa aí, né? Então a gente vê aqui, são dívidas até baratas, né? IPCA mais 5,30, mais 5,60, mais 6 e mais 4,48. Bem dívidas baratas, né? Ok. Uma alavancagem de 10,8%. Bem tranquilo, e é o que eu falo para vocês, pessoal. O lance da alavancagem, né? Não é problema você ter alavancagem, o problema é você conseguir sobreviver a ela no curto prazo. Então, assim, o ALZR está com alavancagem, se eu não me engano, 35%, 42%, não lembro. Eu sei que é uma alavancagem bem alta, mas ele está com um fluxo de caixa ali tranquilo. Ele consegue levar ela tranquilamente e tem um fluxo de caixa aí até 2029. Já nesse aqui, a alavancagem dele é somente 10%. Só que ele não tem dinheiro em caixa, ele não tem como sobreviver ali no curto prazo, né? E aí isso que é o problema. Se você não faz o negócio certinho, dá problema, dá dor de cabeça, né? Então, precisa fazer essas vendas aí o quanto antes para voltar dinheiro para o fundo, para ele conseguir pagar essa alavancagem aí, né? Para pagar esse fluxo que tem. E é isso, não tem muito mais o que falar não, né? O destaque esse mês foi a questão da receita, que veio um pouco abaixo, né? Acho que foi a menor receita do ano. A gente pode até ver aqui, cadê a DRE dele? De resultado, bom, nós temos aqui somente até março, e assim, até março pelo menos foi o menor resultado do ano, né? Então, foi bem impactado aí. Normalmente ele utiliza aí 1 centavo, 1,5 centavo ali para compor, para pagar os 9 centavos, né? Esse mês aí teve que utilizar bastante. Então, o destaque é isso. O outro destaque fica pela conta dessa negociação que ele tem para venda de alguns imóveis, então vamos ficar atento. Surgindo qualquer fato relevante eu trago aqui para vocês, e é isso, galera.
Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @ofidaqestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.